a gente precisa entender que é o seguinte, a gente só controla o que está dentro da nossa casa. O que está fora de casa, lá fora, a pandemia, o trânsito, o frio que está lá fora, isso a gente não controla. Então não adianta a gente querer reclamar. Ai, porque a pandemia, ai, porque agora é tudo aqui em casa, ai, porque suja muito. Gente, a gente não consegue controlar o que acontece lá fora. Só que a gente consegue controlar as consequências dentro da nossa casa. Então, Eline, a pandemia é um problema. Beleza, e o que você está fazendo? Qual que é a sua parte? Eu uso máscara, eu lavo a mão, eu uso álcool gel, eu limpo, eu tiro o sapato na porta. E aí cada pessoa tem aí os seus cuidados necessários. Beleza. E aí cuidei do que vem de fora em relação à pandemia. E o que a pandemia está afetando aí na sua casa? Não só a questão da doença, mas a questão de ter todo mundo. Isso sim você pode controlar. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas essa fase que a gente está vivendo, 2020, 2021, vai entrar para os livros de história. Assim, tudo entra, né? Mas o que está acontecendo aqui, agora, no mundo inteiro, isso vai entrar para os livros de história. Se você tem filhinhos aí, 2, 3, 4 anos, a hora que eles chegarem nos livros de história do Brasil, nessa época, eles vão falar, nossa mãe, quanto tempo que eu tinha? Quantos anos que eu tinha na pandemia? Eu não lembro, eu lembro. Aí a gente vai pegar o celular, nem sei se vai ser celular daqui uns anos, pegar o celular, mostrar a foto, olha, a gente usava essas máscaras aqui. Deus queira que a gente não use mais, né? A gente usava essas máscaras aqui, filho. Você tinha 3 anos. Vai entrar para os livros de história tudo isso que a gente está vivendo hoje. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: como que você quer que os seus filhos lembrem desse período que a gente está vivendo hoje? Era muito chata a pandemia, nossa, meu pai e minha mãe trabalhando em casa, não podia falar alto, tinha que ficar quieto o tempo inteiro, eu tinha que ter aula pelo computador, nossa, era muito ruim, minha mãe vivia estressada, brigava com a gente o tempo todo, vivia reclamando que a gente sujava muita roupa, nossa, foi muito estressante, eu não podia sair, não podia ver meus amigos, meu pai e minha mãe discutiam bastante. O que é que você quer que seus filhos lembrem da época de pandemia? Pô, Eline, você quer que eles lembrem de coisa boa? Eu quero. Claro que teve muita coisa ruim, muita coisa triste. Com certeza, a gente não consegue excluir isso, mas a gente consegue acrescentar dentro disso bons momentos. Na minha casa, na pandemia, meu pai e minha mãe não precisavam pegar trânsito, condução para ir trabalhar. Então eles ficavam mais tempo com a gente almoçava, jantava junto. E antes não era assim. Meu pai e minha mãe não chegavam tão tarde em casa. Então a gente conseguia jogar jogos de tabuleiro em casa. O que você tá deixando de memórias na cabeça dos seus filhos durante essa pandemia? Essa é a pergunta que eu faço para você nesse momento. O que a gente está criando nesse momento? É estresse, é grito, é briga, é irritação, não aguento mais, eu tô de saco cheio. O que é que você está criando na vida deles agora? Eu entendo que é um momento delicado, eu entendo que é um momento de intensidade, eu entendo que é um momento de sobrecarga. Só que se você não cuida do estresse que você está passando e replica esse estresse para os seus filhos, desconta esse estresse nos seus filhos através de gritos, através de irritação, através de nervoso, através de a hora que eu explodo para cima dos meus filhos, é isso que eles vão lembrar dessa pandemia. É assim que eles vão se sentir lá na frente. Foi uma época assim. Ao invés de sentir, antes meu pai, vou falar daqui como que era. Meu marido saía de casa 7 horas, deixava os 2 meninos na escola e ia trabalhar. Ele trabalhava mais ou menos 40 minutos aqui de casa. Ia trabalhar. A hora que ele voltava era 9h30 da noite. Ele saía, ele tinha um curso de espanhol, saía do trabalho, ele ia pro treino. A hora que ele chegava em casa, chegava depois do treino. Então ele chegava 9h30 da noite. A hora que ele chegava, os meninos já estavam na cama. Se não estavam dormindo, estavam praticamente dormindo. Então ele não conseguia chegar, fazer festa, oba, foi assim, como foi a escola. Não, ele só conversava com os meninos de manhã. Da hora que acordava, aqueles 5, 10 minutinhos de trajeto até a escola. Era esse o assunto deles. Final de semana, claro, ficava mais tempo com eles. Então, esse pra gente foi um super ganho. Ter o pai o dia inteiro aqui, ter o pai aqui em casa.
vez ou outra que ele sai, que ele vai para escritório, vai para cliente, mas teu pai é aqui o dia inteiro em casa. Então isso foi um super ganho. Isso eu sei que eles vão lembrar e vão falar: ah, antes o papai só me via de manhã, agora o papai me vê de manhã, de tarde, de noite. Pega mais no meu pé, agora não é só a mamãe, né, que fica lembrando das coisas, o papai também. Então, isso ajudou em muita coisa. E são esses os momentos que eu quero que você também tenha. Não pense na casa como só o lado negativo. Tem também o lado positivo. Só que a hora que você tá no auge do estresse, na espiral do descontrole, você não consegue olhar para esse outro lado. Você só consegue olhar pro lado negativo, pro lado pesado da pandemia, pro lado ruim disso tudo que a gente tá vivendo. E não é assim. Tem algumas coisas que sim trouxeram de positivo aí para você.